Olha, a gente sabe que no patchwork as figuras com retalhos são característicos dessa costura, né? Mas uma das mais utilizadas para a confecção das peças em tecido é a técnica bloco pata de urso, que dá esse efeito que lembra mesmo, né, a pata de um urso, por isso que tem esse nome justamente. Então, gente, hoje aqui para nos ensinar essa técnica de patchwork, nós convidamos a professora e artesã Rita Marques. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Rogerinho. Um prazer é meu estar aqui com você. Obrigado. Na TV Aparecida, nesse programa tão lindo e maravilhoso. Obrigado pelo carinho. O prazer é todo nosso. Ainda mais você que vem para compartilhar o seu conhecimento. E o patchwork é bem isso, né? Com retalhos, a gente forma blocos. E cada bloco tem uma técnica específica, porque a partir desse bloco a gente pode criar as peças, né? Sim. Uma das coisas que eu falo muito quando eu estou ensinando e no meu Instagram é que patchwork cabe em tudo. Sim. Em qualquer nicho que a artesã desejar, ela pode utilizar o patchwork. O patchwork é um artesanato que agrega valor à cama, mesa, banho, a roupa, a enxoval de bebê, enfim, né? É, porque essas figuras geométricas que se formam, né? Elas dão um detalhe tão importante e especial como a gente está vendo aí nas imagens, que fica mesmo bonito. Sim. Por onde a gente vai começar, Rita? Nós vamos começar com o centro da pata de urso, que não é o tradicional, que o centro da pata de urso é um quadrado simples. Mas aqui nessa proposta nós vamos fazer uma técnica que é o log cabin. Então quem está em casa vai aprender a pata de urso e o log cabin ao mesmo tempo. Então já são duas técnicas. São duas ao mesmo tempo. Ótimo, tá bom? Perfeito. Posso começar? Pode começar, por favor. Então tá, obrigada. Para fazer o log cabin, nós vamos precisar de 2 quadradinhos de 5 por 5, tá? Nós vamos emendar esse quadradinho aqui, ó, um com o outro. Eu coloquei na minha máquina uma margem de costura de polegadas, de 1/4 de polegadas, mas a margem de meio centímetro é mais do que o suficiente para fazer o patchwork. Tá? Perfeito. Então, é só emendar, gente, não tem muito Essa aqui. é a hora para pegar os retalhos de tecido que tem em casa e criar essa técnica. O legal do patchwork é isso, né? É verdade. Aqui usando um ferrinho a frio. Vamos abrir essa costura. Abrindo a costura, esse ferrinho a frio. A própria unha. Exatamente, ó. Já vincou. Já vincou e aqui nós temos a nossa primeira parte do log cabin. O log cabin, nesse caso, é um log cabin deslocado. O centro ele vai ficar num canto e nós vamos construir a nossa cabana de toras, né? Desta forma. Agora só vem colocando aqui, costura. Que é um retângulo. Aí sempre nessa mesma ordem, tá? Começou aqui, vem pra cá. O próximo aqui, o próximo aqui, o próximo aqui, o próximo aqui. Ó, saiu até um pouquinho, mas acredito que deu pra entender. E é uma costura simples, vai costurando, vai abrindo. Qual que é o... Nossa, segura só um pouquinho. Qual que é o sentido que você falou? É assim que vai... Como tá espelhado, eu não sei exatamente, mas é sempre o sentido horário. Sempre. Então você vai começar com o seu bloco inicial, a sua fundação da cabana. Certo. Depois você vem com as toras. Sentindo horário, sempre. Perfeito. Tá? Então costurou. Desse jeito aí. Desse jeito. Nós temos, eu trouxe já ele costurado, o log cabin pronto. Ó. Tá? Esse log cabin, percebe, né? Você pode brincar já com ele. Se a gente faz vários desses, ó, faz a união de um quadrado, uma capa de almofada, já cria um efeito diferenciado. Já. Não é? Sim. Se você colocar o centro, por exemplo, cada um de uma cor, você quando unir vai ter um jogo de cores aqui incrível, bonito, imenso. Né? Verdade. Né? E essa é a vantagem do patchwork, né? Porque a partir de retalhos pequenos você consegue fazer um projeto grande. Exatamente. Né?
E muito interessante, né? E você vê aqui, não ocupou muito tecido, bem pouquinho. Sim, claro. Deixa eu só ver o posicionamento da costura, olha só. Aí você sempre tende a cair para o tecido mais escuro. Esse eu fiz caindo exatamente. No patchwork, quando a gente tem tecidos contrastantes, um mais claro, um mais escuro, quando você tomba, sempre pro lado do mais escuro. Perfeito. Ótimo. Tá? Então só aqui já é uma técnica que a gente aprendeu do patchwork, que é a cabana de toras, o log toras, cabin. né? Exatamente. Esse daí já é a técnica. Agora, daqui, nós vamos prosseguir fazendo a pata de urso, tá? Para a pata de urso, nós vamos precisar, para um bloco apenas, 2 quadradinhos de cores diferentes. Eu estou usando um branco e um azul marinho. Eles têm 10 por 10. Vou unir. No meu caso aqui, eles são tecidos lisos, então não tem nenhum problema o sentido frente com frente. Mas se for estampado, frente com frente do tecido. Nós vamos fazer um risco na diagonal de um dos nossos tecidos. Tá. Sim. Perfeito. Tá? E essa diagonal vai servir para que nós costuremos esse tecido de um lado e do outro. Quer ver? Olha, agora importa a posição que tá? Olha, deixa eu acertar aqui minha linha. Você vai costurar em cima desse risco? Não, nós vamos costurar um pé de máquina para um lado, um pé de máquina para o outro. Tá. Quer ver, ó? Tá? Desta forma. É importante a gente mostrar. Aí, ó. A linha é o meu parâmetro para que o meu calcador venha realmente acompanhando ela. Que calcador é esse que você está usando aí? É um calcador de 1/4 de polegada. Ele vem até com uma guia, né? Então, isso que eu ia perguntar, tem uma guia ali. Ele tem. É para facilitar, né? Não perder a costura, para que você tenha uma costura reta mesmo. Interessante. Rapidinho, você tem Facilita aqui. bem. Ó, fizemos então 2 costuras paralelas. Exatamente. Né? Agora, o que nós vamos fazer? Só repete essa medida aqui, é do pé calcador. É do pé calcador. Que tem... O meu tem 1/4 de polegada. Tá. Mas quem não tiver de 1/4 de polegada, pode fazer um risco no meio, meio centímetro de um lado, meio centímetro do outro, risca, pega uma régua ou faz uma régua com cartolina, enfim. E ela risca aí e Pra segue achar. Exatamente. Ótimo. Tá? Tá. Agora a gente vai cortar esse quadrado ao meio, bem no risco que a gente tinha feito. Pronto. Tá bom? Agora surgiram 2 triângulos. 2 triângulos. Eu costumo tirar a pontinha desse triângulo assim, ó, bem pouquinho, é uma coisinha de nada. Vou tirar daqui. Vocês vão ver por quê, ó. Abrindo, a gente, quando abre, sempre o mais escuro fica com a porção do tecido, o mais claro fica sem nada quando a gente deita a costura, tá? Ó, quando eu tirei as pontinhas, ele ficou o que a gente chama de uma célula bipartida, que é um quadrado de triângulo perfeito, né? Ó, ele já fica com esse efeito. Se eu não tirar o cantinho, ele vai ficar... Fica com as pontas. Aí você tem que vir depois. Refilar depois. Claro, se você sentir mais segurança em refilar depois, não tem problema. Ótimo. E dá licença. E desses 2 células bipartidas, nós vamos utilizar para fazer as garras da pata, Certo. né? Tá. Então, nós vamos unir esses 2 células bipartidas, esses triângulos perfeitos, Certo. e nós vamos ter assim, ó, com a união, nós vamos formar aqui, que nem eu já trouxe, um passo adiantado, ó, tá?
Agora a gente só precisa acertar as garras aqui. Vamos ver. Exato. Certo. Ah, porque Vamos ver esses- se tá com garra. Se porque formou tem a que ficar sempre garra. no mesmo sentido, né? É. Olha lá. Formou a garra? Não estão conseguindo Deixa eu ver. ver direito. Do outro lado estamos falando, vamos ver. Assim? Sim. Vamos ver. Vamos ver se do outro lado vai. Vamos ver. Não. Deixa eu cortar esse aqui, então. Eu tô vendo pela imagem, fica mais difícil pra mim. É, a gente tá... Hã? Ah, do vermelho, aqui, ó, desse lado, ó. Ai, É esse? obrigada, Isso, né? isso. Aí também. Agora sim, nossos amigos nos ajudaram aí, muito obrigado. Ah, Aí, pronto. aí assim, agora sim. Isso. Vamos ver. Agora formou lá, não? Não. Ah. Oh, Agora sim, achou uma agora posição. sim. E só para variar, eu não achei, caiu no chão, dá licença. Ah, quer que eu pegue? Que é um quadrado branco só, Ai, né? nós precisamos de um quadrado de 9 por 9 para terminarmos o nosso bloco. Ótimo. As emendas aqui são tranquilas, viu? Não tem aqui nenhum problema, você só vai colocar frente com frente do seu quadradinho, ajeitar certinho e costurar, né? Se a linha não fizer a pensou gentileza de sair. Uma capa de almofada, uma colcha toda com esse efeito. Fica bonito, né? Fica. E mesmo a gente fazendo bolsa, uma frente de uma bolsa, né? E não necessariamente você precisa se utilizar aí de tecidos lisos, né? Pode utilizar tecidos com estampas. Pode. Criatividade da artesã não tem limites, Pra né, criar gente? um composê bonito, né? Olha. Peço desculpa, né, que eu tô aqui pela primeira vez, né? Parece que tudo acontece quando é a mas primeira normal, vez. Viu? Fica tranquila, porque a máquina, ela gosta de ter o protagonismo dela. Ó. Olha como a gente costura errado. Foi? Foi errado, primeira vez eu falo, né? A gente acaba ficando... tudo isso é bom até que aconteça, porque percebe que uma distração no patchwork não é possível. E aí a gente vê que nem nós não estávamos conseguindo formar aqui a figura. É, Então você vê que realmente não dá certo, né? Alguma coisa tem que estar errada. Aí você vai descobrindo até acertar. A mesma coisa as medidas, né? Quando você segue fielmente, porque no patchwork o milímetro faz diferença. ó, costurei no aqui. Aproveita e explica pra gente qual que é a posição certa aí que você colocou. Ó, Vamos ver, ó. a posição é essa. Certo. Ó, meu tecidinho já, certo? Tá. Então, eu costurei aqui. Aqui não vai formar nada mesmo sim. para o meu bloco. Eu Aham. tenho que vir aqui, fazer isso. E eu vou dar uma dica que eu não fiz, mas é a melhor coisa. Quando você tem que costurar, põe um alfinete aonde você vai costurar. Assim você não erra. Isso. Pois é, né? A gente sabe, mas... Não custa lembrar. Pois é. Mas a artesã em casa Porque não vai você errar. está em casa costurando, toca o telefone, a vizinha chama, alguém que chama em casa, aí você se distrai e pode acontecer. O cachorro late. Chegou a encomenda. Opa, aí é o melhor. Ó, aqui e une tranquilamente aqui em cima mais uma costurinha. Pronto. Tudo no mesmo medida de pé de máquina. Dá uma acelerada, né, gente? Porque...
Aqui eu vou jogar o tecido branco pra cá. Esse ferrinho à mão mesmo. Ó, já tá aqui, acabou rapidinho, gente. A única coisa que precisa a gente se atentar agora é aqui, ó, aí, né? nas duas costuras. Isso, perfeito. Isso. Tá legal. Então aqui... Costura com costura. Costura bate com costura. certinho ali, né? Para ter o capricho, né? Claro. Você vê, é um bloco fácil, nós não precisamos fazer nenhuma... bater costura, que nem a gente fala no patchwork, é só nesse momento. Então, é só uma vez. Até para quem está começando no patchwork, é Esse interessante. é fácil, não é? esse é muito fácil. O bloco tá terminado. Aí. É isso. Agora dá aquela passadinha, né? Para acertar. Sim. Faz a diferença. Dá uma engomada nele, né? Passa uma goma, passa direitinho todas as costuras. Se quiser abrir as costuras aqui, pode, né? E seu bloco vai ficar lindo e maravilhoso. Olha aí o resultado. Então, Você trouxe uma ideia, é eu isso? trouxe. Aqui é um outro pata de urso olha. que eu já tinha feito, Olha né? a sugestão. Essa, que peça será? Será uma bolsa. Uma bolsa? Será a Olha frente que de uma lindo. bolsa, tá? Olha que lindo que fica. 4 patas de urso e aqui eu coloquei um tecido com quadradinhos e ele ficou nessa... Aqui já tá diferente porque não tem a o log cabana, cabin. a cabana de tora, né? Então, a técnica desse bloco, o que importa é a gente formar a garrinha do Certo. urso. É até legal para ver Agora, variações. aqui dentro, artesã, brinque com os tecidos. Olha o resultado. Adorei, Rita. Ai, Muitíssimo obrigada. obrigado. Eu que Seja agradeço. sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Nós vamos passar os contatos da Rita. Lá nas suas redes você ensina mais patchwork? Ensino patchwork gratuitamente toda segunda-feira no @ateliê Ritinha Patchwork, né, no Instagram, às 16h15. E também faço parceria todas as quartas-feiras. Eu também ensino peças com patchwork ou com retalhinhos na Web TV Arte Costura. Que Tudo ótimo. no Instagram. Muito obrigado, viu? Obrigado Eu que também agradeço. pelo carinho com a gente Obrigada. aqui. Um bom fim de semana e seja sempre bem-vinda Deus te aqui ao abençoe. programa, tá? Amém. Obrigado.